Fala galera, vamos conversar mais um pouquinho sobre o Brasil? Então vamos lá. Galera, a aula de hoje vai ser, vamos focar aí na terceira república, terceira fase da república aí, que a gente pode dividir ela entre república democrática e ditadura militar, por isso mesmo, né, esse subtítulo aqui, ó, a extrema direita contra-ataca, certo? E aí galera, para entender melhor o que é essa extrema direita, o que está acontecendo no Brasil ali, vamos começar a falar da República Democrática, porque a República Democrática ela vai dar suporte para a gente entender aí como que se deu a ditadura militar. Né? Pensando aí que a República Democrática ela vai ter mais ou menos, ela começa em 46, termina em 64 ali, ela é um período curto então de tempo. Mas galera, lembrando ali que a gente saiu do Estado Novo, da ditadura do Vargas, a gente tem aqui a Constituição de 46 sendo feita, né, sob o presidente, né, o Gaspar Dutra. E nessa Constituição de 46, galera, o que a gente precisa saber sobre ela? A gente precisa saber que como 46 marca ali o período exatamente pós-Segunda Guerra, né, ela é uma Constituição bem democrática. Ela é uma Constituição que tenta deixar bem longe o fantasma do autoritarismo. Então, por exemplo, nessa Constituição de 46 aqui, a gente vai ter todos os direitos trabalhistas restabelecidos, a CLT vai continuar, a gente vai ter também o direito à greve, certo? Vários partidos políticos vão participar, né, da Constituinte, de direita e de esquerda, esses partidos políticos. Então é um período ali, um respiro democrático, né? Por isso que a República Democrática ela é um período curto entre duas ditaduras, então por isso que a gente fala, né, que é um respiro democrático ali. Em 46 também, pós-Segunda Guerra, a gente tem toda aquela carga que vem depois, que é aquela carga, aquela disputa ideológica da Guerra Fria, porque já é logo depois, né? Já se emenda ali, né? Os dois grandes vitoriosos da Segunda Guerra, a União Soviética e os Estados Unidos, já começam a disputar ideologias. E o Brasil, como sempre, precisa assumir um lado. E aí o Brasil vai pegar esse espírito anticomunista, uma vez que vai ficar do lado dos Estados Unidos, fortemente do lado dos Estados Unidos, né? Então a gente tem esse espírito anticomunista muito forte no Brasil. É aí que a gente começa, né? Não que já não tivesse antes, a gente vê que o Vargas caça ali, né? Os comunistas e tudo mais, o perigo vermelho, mas aqui que toma mesmo aquela noção de caça às bruxas, sabe? De não seremos uma nova Cuba, sabe? Que a gente teve nos protestos aí de 2016, os cartazes, né? Não seremos uma nova Cuba. Isso não é dessa época, isso é bem de antes, é daqui, ó, dessa época aqui, né? A gente vai chegar lá, mas a marcha da família com Deus pela liberdade, né? Tá aqui, é aqui que surgem os cartazes Não Seremos uma Nova Cuba, né, a Grande Cuba, o perigo da Grande Cuba, já vem daqui, pessoal. Mas vamos acompanhar aqui o andamento da coisa. A gente começa aqui, né, com esse espírito anticomunista, tomada do lado, né, estadunidense. E aí, galera, logo depois a gente tem o Vargas voltando ao poder, dessa vez eleito democraticamente. Isso mesmo, ele vai concorrer às eleições e vai ganhar. Justamente, se a gente lembrar lá que ele sai em 45 ele sai com um movimento queremista, né? A galera querendo o Vargas no poder ainda. Então, quando ele se candidata logo em seguida, né, logo depois do Dutra, ele já acaba sendo eleito, né, popularmente. E o Vargas, galera, nesse período aqui da República Democrática, ele vai assumir uma forte posição de incentivo à indústria nacional, né? Tanto é que a gente vai ter a criação aqui do Banco Nacional de Desenvolvimento, né? Das empresas nacionais, o BNDE, né? Que mais para frente vai originar o BNDES, né, que vai investir nessa indústria nacional, essa tentativa de valorizar o nacional, né, aqui que a gente tem o famoso petróleo é nosso, né, a criação da Petrobras, né. Então é interessante ver como que esse período democrático ele vai oscilar muito, né, porque aqui o Vargas vai valorizar bastante o nacional. Logo depois a gente tem Juscelino Kubitschek, né, a gente vai ver que o Vargas vai sofrer uma série de
críticas, tanto da direita quanto da esquerda, né? Vai ter o caso lá da tentativa, né, de assassinato ao Lacerda, né? Um cara da oposição do Vargas, e aí o Vargas, no meio de tudo isso, ele acaba se suicidando. Logo depois disso, galera, a gente tem aqui ó, o JK, né, ele acaba entrando no poder nas próximas eleições, e o JK, pessoal, ele vai ficar famoso porque ele vai, ao mesmo tempo que ele vai valorizar ali a indústria nacional, ele também vai abrir o Brasil para as indústrias internacionais. Então ele vai ali, ele meio que também vai criar essa divisão ali entre a galera, o que o pessoal pensa do governo dele, porque ao mesmo tempo que ele vai estar valorizando de um lado nacional, ele vai estar valorizando do outro lado esse mercado, né, deixando a galera entrar no Brasil, então vai ficar nessa questão ali. Então o Vargas também, o Getúlio, olha lá, né, Getúlio, o JK, né, o Juscelino Kubitschek, também vai ter essas questões. Só que o Juscelino vai criar o que marca mesmo o governo dele, é a mudança da capital, né, do Rio de Janeiro para Brasília, e o plano de metas, galera. O plano de metas era evoluir o Brasil 50 anos em 5, durante os seus 5 anos de mandato. E aí o plano de metas, ele falava assim, vou me concentrar no básico aqui, né, o que a gente vai evoluir o que no Brasil, né? A energia, o transporte, a alimentação, a indústria e a educação. E aí é nesse sentido aqui que ele vai ficar variando ali entre o mercado interno e o mercado externo. E aí, galera, como a gente bem sabe, é nesse período aqui que a gente vai ter a grande indústria de transporte no Brasil, a indústria automotiva vindo para o Brasil e tudo mais. É tudo nesse período aqui. Beleza, entendemos aqui o que estava acontecendo, galera, mas o passo para a ditadura se dá nessa região aqui. Logo depois do JK, quem assume é Jânio Quadros. O Jânio Quadros, ele era um cara assim um pouco complicado, porque ele falava mal do Kennedy, mas também falava mal do Che Guevara, e ele não tinha direito ali, alguém que fosse muito com a cara dele, ele vinha muito com slogans moralizantes, né, do vamos varrer a corrupção do Brasil, né? Então ele era um cara meio complicado, meio difícil de lidar, né? E acabou acontecendo o quê? Acabou que ele renunciou, uma tentativa de renúncia, de golpe, ninguém entende direito o que acontece ali, porque ele vai renunciar, né? E ninguém vai entender o porquê que ele vai renunciar, ninguém sabe se ele tinha algum plano por trás disso. O que a gente sabe é que ele renunciou e o seu vice-presidente, que era o João Goulart, né? O famoso Jango, que era sindicalista, que teve nos governos do Vargas, né? O Jango é quem vai acabar assumindo. E isso vai gerar um problema. Por que vai gerar um problema? Porque o Jango, como ele já tinha, né, ele já estava nos governos do Vargas, e ele tinha esse quê de populismo, e ele também tinha ele era um cara da esquerda, né, ele propunha reformas de base e tudo mais. Tudo isso vai gerar, né, a noção do perigo vermelho. Tanto é que quando o Jânio Quadros renuncia, o Jango está lá na China e tudo mais. Isso vai gerar uma série de problemas que vai acabar ocasionando na criação de um parlamentarismo. Vamos deixar o Jango assumir? Não vamos deixar ele assumir? Então o que a gente vai fazer? Eles criam um parlamentarismo no Brasil para tentar limitar os poderes do Jango, certo? Então, para tentar lidar aí com esse perigo vermelho do Jango e tudo mais, a gente cria aí, né, o parlamentarismo. Então é nesse período que o Brasil vai ter, de novo, um parlamentarismo para tentar limitar os poderes do presidente. Só que, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai tentar propor as reformas de base, e isso vai gerar uma desestabilização dentro do cenário nacional, porque o que a gente vai ter? Vai ter, de um lado, o Jango tentando reformas de base, e isso vai gerar um medo do perigo vermelho, um medo do comunismo, né? E vai ter parte da população ali, né, indo contra isso. Então a gente vai ter um conflito ali, parte da população apoia, parte não apoia. E aí, galera, o que a gente vai ter? Vai ter um discurso na Central do Brasil, do Jango, onde ele vai falar das reformas de base e tudo mais. É um dos discursos famosíssimos, muita gente presente ali na Central do Brasil, né? Estima-se lá mais que 100 mil pessoas, né, e tudo mais. E isso vai mostrar o quanto de apoio que ele tinha.
e vai gerar uma resposta. Qual que é a resposta? A Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O que é isso? É a população que vai contra o Jango, que teme esse perigo vermelho, e é a população que vai se aliar, né, aos militares nessa tomada de poder. Certo? Então percebam aí, a gente tem essa divisão da sociedade brasileira aí, né? A galera da reforma de base, a galera da Marcha da Família, e isso vai gerar esse conflito que vai, em 1964, originar a ditadura civil-militar. É muito importante a gente não esquecer desse termo, civil-militar, porque olha aqui, ó a parte civil da ditadura, certo? Então percebam aí que a gente teve o apoio popular na ditadura também, parte da população apoiando, parte não apoiando. Então, só para fechar aí, percebam que a gente vem aqui de uma Constituição democrática, de uma tentativa de democracia, que vai aqui oscilar, né, no governo do JK e do Vargas. A gente vai ter o suicídio do Vargas, que não vai aguentar a pressão, o JK, né? A gente vem pro Jânio Quadros, que fica um ano no poder e sai, vem o Jango, a gente tem esse período de parlamentarismo, perigo vermelho, né? Divisão social aqui, né? A galera apoiando de um lado, outra galera apoiando de outro, até chegarmos na ditadura militar. A partir daí, galera, já é assunto para uma outra conversa nossa. E aí a gente vai, né, tentar entender melhor o que foi a ditadura, mas mais pra frente. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado. Fala, galera, vamos continuar aqui nossa conversa sobre ditadura militar. E agora, na verdade, a gente vai estudar o apogeu, o ápice da ditadura militar. A gente falou um pouquinho na última aula, né, sobre a República Democrática e como aconteceu o golpe, né, que instaurou a ditadura civil-militar. Falamos também do porquê desse civil-militar. Né? Para a próxima aula, a gente vai falar sobre a crise, né, o fim da ditadura militar, mas o foco aqui em especial são os 10 primeiros anos de ditadura militar. A gente vai passar aqui pelos 10 primeiros anos de ditadura militar que vai criar, né, que vai introduzir a ditadura e estabelecer ela lá. Beleza? Bom, vamos começar aqui. Primeiramente, a gente precisa saber que a ditadura militar teve um forte apoio dos Estados Unidos, né, naquilo que ficou conhecido como Operação Condor, né? Que era o quê? Era a CIA, né? O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, né? Criando acordos com esses militares, né? Com as ditaduras da América Latina, né? Com a ditadura do Chile, da Argentina, do Brasil, criando ali, né, uma rede onde os Estados Unidos colaborava com essas ditaduras para evitar problemas, né, e para eliminar, né, o perigo vermelho, líderes comunistas, líderes da esquerda e tudo mais. Então, os Estados Unidos ofereceu suporte, apoio, né, através da Operação Condor nessas ditaduras. Beleza? Então temos, claro, esse primeiro ponto. O segundo ponto é que a ditadura militar no Brasil, ela teve, né, esse contraste entre duas linhas de militares. A gente tinha os militares de linha dura e os militares de linha moderada. Os de linha moderada são conhecidos também como Grupo da Sorbonne. Qual que era a diferença entre eles? O primeiro de tudo é que a galera da linha moderada queria instaurar uma ditadura que que durasse pouco, né? Que era só para resolver aquele cenário de instabilidade política, né? De fins de República Democrática ali, né? Aquela questão do João Goulart, do parlamentarismo e de tudo mais. Então eles queriam uma ditadura curta. Já a galera da linha dura acreditava que somente uma ditadura militar longa ia conseguir lidar com esse problema do perigo vermelho, ia conseguir acabar com o perigo vermelho. Então a gente tem aí, galera, já um conflito aí entre esse pessoal, beleza? A gente vai ter também, pessoal, já entrando aí nessa questão das medidas políticas tomadas pela ditadura, o bipartidarismo, ou seja, só existem dois partidos políticos, né? Que são o Arena, que é o partido dos militares, e o MDB, que funcionaria aí como uma pseudo-oposição,
né? Porque quem sempre comandava era o Arena, o MDB só cumpriu um papel ali de oposição. Beleza? Então o bipartidarismo é muito importante porque você destrói todos os outros partidos políticos e você só tem duas opções, na verdade só uma, porque é o Arena que vai acabar comandando tudo. Galera, a gente vai ter também a suspensão das eleições. Então percebam como vai tomando cara de ditadura militar isso daqui, né? De ditadura, na verdade, né? Porque você só tem dois partidos, não tem eleição, então tecnicamente somente um partido aqui, como a gente já viu, só um partido manda e não tem eleição, não tem como tirar ele do poder. A gente também vai ter, galera, a instituição de uma nova Constituição em 1967. Essa nova Constituição, ela vai basicamente se fundamentar nos atos institucionais. O que são esses atos institucionais? São medidas, né, que os presidentes vão estabelecer para justamente dar a cara de ditadura, o tipo de governo que eles querem. Por exemplo, o bipartidarismo, ele vem do ato institucional número 2. Né? A suspensão das eleições também é proveniente de um ato institucional. Que essa Constituição de 1967 vai tirar aquela de 46 e essa de 67 vai dar justamente essa cara aí, né, com os atos, vai ter essa cara dos atos institucionais, beleza? Galera, 1968. 1968 é um período muito conturbado por todo o globo terrestre. A gente vai ter manifestações estudantis na França, nos Estados Unidos e no Brasil não seria diferente, porque vai ser um espírito que vai, né, o que a gente chama de Zeitgeist, é o espírito da época, que vai dar esse tom de manifestações estudantis em vários lugares, né? Lá nos Estados Unidos a gente vai ter toda aquela questão dos movimentos sociais negros nos anos 60, contra a Guerra do Vietnã e tudo mais, e no Brasil nada mais justo, né, do que esses movimentos estudantis, né, que vão ser encabeçados ali, por exemplo, pela UNE, né, que é a União dos Estudantes aí. A UNE vai organizar esses movimentos estudantis para lutar contra essa ditadura militar, certo? Nesse mesmo ano, a gente tem aqui manifestações artísticas, né, que vai ser o pessoal lá da Tropicália. O pessoal da Tropicália é quem vai comandar aqui essas manifestações artísticas do ano de 1968, justamente por meio daqueles festivais de música, né? Os palcos desses festivais vão virar cenário político, vocês entendem? Então, aqui a gente tem manifestações estudantis, essas manifestações artísticas que vão ser regidas pelo lema do "é proibido proibir", beleza? E que vão dar uma cara aí a essas manifestações, a esse cenário de insatisfação no Brasil. Só que isso, galera, é justamente esse cenário de insatisfação que vai originar o ato institucional número 5. O pior deles, pessoal. Por que o pior deles? Porque é o ato institucional número 5 quem vai acabar com os direitos civis, que vai acabar com o habeas corpus, que vai dar o direito da polícia, da ditadura militar, te prender por qualquer razão, que você não vai ter mais o direito de protestar e de tudo isso que envolve, né, os direitos de um cidadão. Então, o ato institucional número 5 vai ser instaurado por causa desse contexto conflitante aqui e vai dar início ao que ficou conhecido como Anos de Chumbo, certo? E que logo depois a gente vai ter o Médici entrando no poder, e aí o Médici é conhecido como o principal, né, dos militares ali. Só que, galera, os Anos de Chumbo vão coincidir com o milagre econômico. O que é esse milagre econômico? É uma época em que o PIB brasileiro está lá nas alturas, certo? Que vai originar obras faraônicas como Itaipu, né, uma obra positiva, mas vai originar também a Transamazônica, certo? Que é um problema ali, uma obra faraônica que nunca foi terminada, que não conseguiu trazer benefícios. Esse milagre econômico, galera, ele vai estar estampando, ele vai estar assim na frente do que atrás vai ser um movimento de pressão. Esse milagre econômico vai crescer o PIB, mas sobre uma pressão econômica que, como a gente vai ver, nos anos 70 e 80, vai transformar o Brasil, vai trazer para o Brasil uma inflação desenfreada,
Certo? Então, esse milagre econômico, ele funciona como uma capa para essa pressão econômica que vem logo atrás e que vai ser escancarada, de fato, com a crise do petróleo lá nos anos 70. Mas isso a gente vai ver lá na crise da ditadura. Aqui, por enquanto, o que vale é saber que esse milagre econômico ajudava o Brasil nisso daqui, ó, nesses slogans ufanistas, pessoal. Esses slogans ufanistas vão tentar vender para a população e para o mundo, né, a ideia de que o Brasil é uma potência. Afinal, o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 1970 de futebol, ou seja, isso mostra, né, como o Brasil está ganhando grandes campeonatos esportivos, coisas que até então só as grandes potências conseguiam fazer. O Brasil está vivendo um milagre econômico em que o PIB está lá em cima, entendeu? O Brasil está fazendo grandes obras e tudo mais. Então isso vai originar slogans ufanistas, né, como Pra Frente Brasil, Brasil ame-o ou deixe-o, certo, pessoal? Então esse daqui é o cenário dos 10 primeiros anos de ditadura, que é o auge, né? Chegamos aqui, né, essa época que é o auge da ditadura. A partir daí, galera, a partir de 74, né, com o Geisel e tudo mais, que a gente vai ter a abertura lenta, gradual e segura, mas isso vai ficar para uma próxima conversa. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até mais. Fala, galera! Vamos terminar nossa conversa então sobre ditadura. E para terminar essa conversa sobre ditadura, a gente precisa, na verdade, falar sobre todo o processo de crise da ditadura. Então vamos começar. Galera, em 74, lá com o Geisel, ele vai propor a abertura política, né, a volta à democracia, só que essa volta à democracia ela teria que ser lenta, gradual e segura. Ou seja, né, eles vão reabrir politicamente tudo, mas com calma, bem devagar, né? Bem devagar mesmo no caso aqui, porque vai demorar 10 anos, por exemplo. Mas essa reabertura, né, lenta, gradual e segura é para evitar, né, qualquer golpe comunista ou tudo mais. Beleza, galera? Aí, durante o governo do Geisel, a gente vai ter aqui, ó, dois fatos importantes, que é a Lei Falcão e o Pacote de Abril. Galera, a Lei Falcão, ela vai proibir, né, ela vai, na verdade, restringir, né, o horário político, beleza? Ela vai restringir, o candidato não vai ter oportunidade de falar, só vai aparecer uma ficha técnica dele, certo? Além disso, a gente tem aqui no Pacote de Abril, né, que é a criação do senador biônico, né? Ou seja, esse senador indicado pelo presidente, e esse senador tem poderes de agir sobre as situações e tudo mais, e ele vai ser indicado pelo presidente, né? Pelo militar que estiver comandando. Além disso, o Pacote de Abril, galera, também estipula o prazo de presidência, de presidência, né, a 6 anos. Não mais 5, agora 6. Beleza, pessoal? Então, Lei Falcão e Pacote de Abril, né, serão feitos durante o governo do Geisel. É aqui, galera, também que a gente vai ter o início da crise, né? É aqui que o milagre econômico explode, naquela pressão que a gente falou na última aula, do milagre econômico, ele vai explodir e se transformar numa crise. Boa parte, galera, porque aqui, ó, 1974, a gente tá lá tendo a crise do petróleo, né? O auge da crise do petróleo e tudo mais. Então, essa crise vai afetar diretamente, né, a ditadura militar, colocando um fim, né, um término ao milagre econômico. Além disso, galera, a gente vai ter aqui algumas ações como o término dos atos institucionais, certo? Que fazem parte dessa abertura lenta, gradual e segura. A gente vai ter aqui também a lei da anistia. Galera, isso daqui precisa de atenção e cuidado. A lei da anistia, pessoal, vai trazer de volta para o Brasil toda aquela galera que estava exilada. Vai dar anistia a todos os guerrilheiros, a galera da esquerda que foi presa por serem de esquerda e tudo mais. Só que essa lei da anistia vai anistiar também, né, a galera que fazia parte do processo de tortura e tudo mais, o pessoal do DOI-CODE e tudo mais. Beleza? Então, olha só, esse processo de anistia aqui, essa lei de anistia, foi muito bem esquematizada pelos militares, de modo que conseguissem apagar
toda essa questão aí do DOI-CODE, do DOPS, enfim. Beleza, pessoal? A gente tem também o fim do bipartidarismo, isso é muito importante, porque já que a gente está de olho em eleições, né, lá para frente, em 85, né, aqui já no governo do Figueiredo, o último dos presidentes da ditadura militar, com essa visão lá na frente já sobre a volta das eleições, nada mais justo, né, do que tirar o bipartidarismo e dar oportunidade para outros partidos aparecerem. E aí, galera, com isso a gente tem a emenda Dante de Oliveira, né, que é a emenda que constituía, né, as eleições diretas, né? Ou seja, essa emenda vai ser feita no cenário político e é do cenário político que vai nascer o movimento das diretas já, galera. Ele vem do político pro popular. Percebam, ele nasce aqui, ó, na emenda Dante de Oliveira e é aí que ele vira um movimento das diretas já. Isso é muito interessante de notar. O movimento da direta já, né, o pessoal sai às ruas pedindo eleições diretas, porém, o que acontece é que a emenda Dante de Oliveira não vai ser aprovada lá na Câmara, lá no Senado, ele não vai ser aprovado e com isso as primeiras eleições, né, a eleição que iria pôr fim à ditadura militar e começar uma nova república vão acabar sendo indiretas, galera, indiretas. E aí, sobre essas eleições, a gente vai ter aqui, galera, ó, Paulo Maluf, certo? Paulo Maluf, uma figura já carimbada aí dentro do cenário nacional e tudo mais, né? Aqui concorrendo pelo PSD, que é o grupo, o partido político que vai nascer do Arena. O Arena, partido militar, vai originar o PSD contra, galera, Tancredo Neves, né? Tancredo Neves, esse representante do PMDB, também que vem do bipartidarismo, o MDB. Galera, essa eleição aqui se dá porque são os dois partidos, né, que já estavam feitos, já estavam melhor integrados e tudo mais. Então a gente tem essa eleição aqui, a gente bem sabe, né, que o Tancredo Neves é quem acaba ganhando, mas ele morre antes, né? Na verdade, ele vai ser internado antes da posse, e aí no dia da posse ele ainda está vivo, mas quem acaba assumindo, quem vai na cerimônia de posse, é o seu vice Sarney, né? O José Sarney. José Sarney. Então é ele quem vai na cerimônia de posse e fica um tempo como um presidente interino, até que o Tancredo Neves acaba morrendo mesmo, um mês depois, e o José Sarney assume de vez. O que é interessante notar é que isso vai gerar um receio monumental na população, porque o Sarney, ele tinha saído do partido do PSD. Isso vai gerar um problema aí, né? A galera vai ficar receosa sobre como que vai ser esse governo do Sarney, um medo de voltar à ditadura e tudo mais. Mas o governo do Sarney vai ficar para uma próxima conversa, pessoal. Beleza? Então até a próxima.